Olá galera, tudo bem? Vou resolver agora uma, uma lista de exercícios que eu já propus para vocês de movimento retilíneo uniformemente variado. E dessa lista eu vou resolver os exercícios 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Então vamos começar. Número 1. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos de tempos consecutivos, conforme representado no gráfico abaixo. Então aqui eu tenho o primeiro intervalo, o segundo e o terceiro. Bom, o que eu posso já, olhando, analisando? Aceleração negativa, aceleração zero, aceleração positiva. Então ele quer saber qual dos gráficos aqui vai representar, no gráfico S por T, ou espaço por tempo, qual desses gráficos representa esse movimento. Então vamos analisar. Então esse é o gráfico dado pela questão. E esse é o gráfico construído através dos dados desse gráfico. Bom, a aceleração aqui é negativa. Então, concavidade voltada para baixo. A aceleração zero é uma reta. A aceleração positiva, concavidade voltada para cima. Então, esse é o gráfico que representa o movimento desse móvel. Então, a alternativa A. Passando para o segundo exercício. Exercício 2. Sobre os conceitos físicos envolvidos na cinemática, assinale o que for correto. Um jogador de futebol que desenvolve uma velocidade média de 8 metros por segundo em 90 minutos de jogo percorrerá uma distância de 720 metros. Bom, aqui eu tenho unidades diferentes, eu tenho que tomar cuidado. Aqui está em metros por segundo e aqui 90 minutos. Então eu tenho que passar esses 90 minutos para segundos. Eu multiplico por 60. Depois disso é que eu multiplico por 8 para achar o ΔS. Nesse caso, o espaço percorrido pelo jogador não é 720, é 43.200. Então, alternativa incorreta. 2. Quando um corpo qualquer se movimenta com velocidade escalar constante, sua aceleração escalar é nula. Certo, né? Velocidade constante não tem variação de velocidade, então a aceleração é nula. 0,4. Se a velocidade de um carro varia de 0 a 20 metros por segundo em um intervalo de tempo de 5 segundos, pode-se concluir que sua aceleração escalar média é de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, usar a fórmula da aceleração, ΔV sobre ΔT, eu chego ao valor de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa proposição é correta. 0,8. O movimento é sempre relativo. Ele existe ou não, em relação a um determinado referencial. Perfeito. Isso é o conceito de movimento. Então, nesse caso, o somatório dá 14. Passamos para a próxima questão. Questão 3. Um móvel inicialmente em repouso, no ponto de partida, passa a ser acelerado constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. A velocidade do móvel após ter percorrido 24 metros em metros por segundo foi... Bom, aqui tem as alternativas. Nota que nesse caso ele não me deu tempo. Se ele não me deu tempo, o que eu vou usar é Torricelli. Aplicando Torricelli, chegou ao valor de 12 metros por segundo. Então a alternativa correta é a alternativa D. Passamos agora, galera, para o próximo exercício. Exercício 5. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desenvolvimento de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Então aqui eu tenho um gráfico. Gráfico velocidade por tempo. Ok? Então me dá aqui uma representação de uma reta, uma reta que é uma reta que cresce, então ela é crescente. Então ele pergunta,
Mantendo a aceleração dos 4 primeiros segundos, qual vai ser a velocidade do móvel ou do carro em 10 segundos? Então vamos aqui às alternativas. Vamos passar para a resolução. Do gráfico eu posso pegar vários pontos, desde que eu tenha aqui o tempo e a velocidade. Nesse caso, eu vou utilizar o tempo igual a 0 e o tempo igual a 2. Então eu tenho o tempo igual a 0. No tempo igual a 0 a velocidade é 5, no tempo igual a 2 a velocidade é 16. Então acho a aceleração. Com a aceleração eu posso representar a função horária da velocidade, porque a velocidade inicial é 0, v0 e a. Com isso eu posso calcular a velocidade no tempo igual a 10, só substituir o 10 no t. Chega a uma velocidade de 60 metros por segundo, que convertidos para km por hora dá 216 km por hora. Alternativa C. Próxima questão, galera. Questão da UFSC. A construção de uma linha de metrô de superfície é uma das alternativas estudadas para a melhoria do sistema viário da Grande Florianópolis. O projeto inicial prevê uma linha de 14 km entre o bairro Barreiros e a Universidade Federal de Santa Catarina, passando pelos 800 metros da ponte Hercílio Luz. Considere que seja construída uma estação em cada cabeceira da ponte, onde vai ter parada obrigatória. Que a velocidade máxima do metrô sobre a ponte seja de 20 metros por segundo. E que as acelerações durante os movimentos acelerado e retardado, que são os únicos movimentos do metrô, sejam uniformes e de mesmo módulo. Informações que eu vou utilizar para resolver as proposições. Proposição 01. A aceleração máxima do metrô durante a travessia da ponte terá módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos calcular? Eu não tenho tempo, então eu vou usar a Torricelli. Usando a Torricelli, velocidade inicial é 0, primeira parte. ΔS da primeira parte é 400. E a velocidade final na primeira parte vai ser 20. Então eu chego a uma aceleração de 0,5 metros por segundo. Então a alternativa está incorreta. 02. O tempo do percurso entre as duas estações será de 80 segundos. As duas estações é no começo e no fim da ponte. Então eu posso calcular o tempo. V igual a V0 mais AT, por exemplo, na primeira parte. V0, 0, V, 20. A aceleração eu acabei de calcular, 0,5. Isso vai me dar um tempo de 40 segundos. Ele leva 40 segundos para chegar de 0 a 20. E vai levar 40 segundos para chegar de 20 a 0, porque ele para. Então, o total vai ser 80 segundos. Proposição correta. A velocidade escalar média do metrô durante a travessia da ponte será de 10 metros por segundo. Bom, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tem todos os dados. ΔS 800, ΔT 80, velocidade média 10 metros por segundo. Correto. O deslocamento do metrô na travessia da ponte no tempo igual a 4 segundos será de 4 metros. Bom, é só utilizar a fórmula. A aceleração eu tenho 0,5, o tempo eu tenho, logo vai dar um ΔS de 4 metros. Então, proposição correta. 16. A velocidade escalar média do metrô será maior na primeira metade da travessia do que no trecho completo. A aceleração é a mesma, então não vai ter diferença entre a velocidade do trecho completo e da primeira parte. Então, incorreto. Nesse caso, o somatório vai dar 14. Próxima questão, galera. Questão da UDESC. O gráfico mostrado na figura abaixo foi construído com base nos dados experimentais acerca do movimento de um carrinho, que iniciou o movimento do repouso, ao longo de uma linha reta, sobre o plano horizontal. A partir desse gráfico, pode-se obter muitas informações sobre o movimento desse carrinho. Então, aqui. Vamos pegar essas informações primeiro. Então, de 0 a 2, ele teve um deslocamento de 16 metros. Depois, de 2 a 6, ele teve um movimento retrógrado. Ó. Passou de 16 para 4. E depois, de 6 a 9, ele ficou sempre na mesma posição. Então, aqui ele está parado. Então, agora a gente vai analisar as informações
e vamos calcular, né, os dados para responder essa questão. Aqui tem as alternativas. Vou começar a fazer esse exercício fazendo a divisão entre os tempos. Então vou pegar de 0 a 2. Lembra que de 0 a 2 é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu posso calcular a aceleração. O que eu tenho? Bom, S0 é 0, V0 é 0. Mas eu tenho S, o S era 16, ok? E tenho o tempo. Posso calcular o A. Então, colocando os dados, fica 2 vezes 16 sobre 2 ao quadrado. Me dá uma aceleração de 8 centímetros por segundo ao quadrado. De 2 a 6 era um movimento retrógrado. Então, velocidade constante. Então, eu posso calcular a velocidade. ΔS sobre ΔT. 4 menos 16 dividido por 6 menos 2. Isso vai dar uma velocidade de menos 3 centímetros por segundo. Já no intervalo de 6 a 9, ele ficou parado. Analisando agora as respostas que eu tenho, eu chego na alternativa B. Bom, galera, finalizo aqui a resolução dessa lista. Muito obrigado e até a próxima.